Fala pessoal, beleza? Voltando aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos falar sobre Bitcoin, é um assunto aí que eu raramente trato aqui no canal. Então, tem algum motivo especial para eu estar falando sobre isso hoje, mas saibam que esse canal, melhor dizendo, não é um canal de criptomoedas, né? A gente fala aqui muito mais de ações, de fundos imobiliários, de renda fixa e muito menos de cripto. Mas eu sinto que agora chegou a hora de falar de novo, né, sobre criptomoedas e eu acho que a gente está num momento especial para quem investe, para quem não investe, enfim, um momento de reflexão de tudo que está acontecendo com esse mercado de criptomoedas. Bom, antes de mais nada, o que está acontecendo de fato nesse mercado? A gente pode ver, pegar o gráfico aqui diário, que esse mercado ele está derretendo hoje. Tá? Hoje, ontem, anteontem. Né? Então, se a gente for pegar aqui da máxima agora recente ali no sábado, dia 5, ele chegou a ter uma queda de 21% e agora está com uma queda aí acumulada de 20% da máxima recente. Tá? Então ele chegou ali na casa dos 21.500 dólares quase e agora está com 17.164 dólares e literalmente acabou agora, poucos minutos, né? Deixa eu pegar aqui o gráfico de 5 minutos. Ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 55 minutos atrás ele bateu a mínima que não vinha batendo há muito tempo. Então, realmente, uma queda muito expressiva no Bitcoin. Então, vamos entender um pouco o que está por trás dessa queda e se eu acho que é hora de você comprar ou não. Tá? Antes, deixa eu tomar um gole do meu café. Bom, o que está acontecendo? Né? O mercado cripto estava rolando aí uma dúvida em cima da FTX, né? Se não me engano, é FTX. Acho que é isso aqui. Deixa eu pegar aqui. A FTX hoje está caindo 25%, tá? Vamos pegar o gráfico diário. Depois de uma queda ridiculamente expressiva ontem. Uh, assim, sendo bem sincero, eu acho que pode ser uma daquelas criptomoedas que vão virar pó daqui para frente, não sei dizer exatamente, mas aparentemente há inconsistências, tá? Alguém mais especialista nesse mercado do que eu pode dizer, mas aparentemente há inconsistências no book da FTX, né? O que traz muita incerteza para essa criptomoeda, tá? Então, se a gente pegar aqui, ela não custava isso desde a setembro de 2020, então faz 2 anos aí, um pouco mais de 2 anos, que ela não custava esse valor e chegou a custar aí 85 dólares, está em dólar Tether, né, mais dólares, por FTX e agora está custando 4 dólares apenas, né, sendo que nos últimos 2 dias o cripto simplesmente derreteu aí, né? Chegou a mínima de derreter 88%, agora deu uma leve respirada, caindo 81%, mas ainda assim uma queda extremamente elevada, né? Porque a Binance estava cogitando aí comprar a FTX, né, e falou que agora tem umas inconsistências no seu book. Bom, isso trouxe, obviamente, uma descrença muito grande para as outras criptomoedas. Então, a gente viu aí Bitcoin, né, agora caindo, batendo a mínima que nem eu falei para vocês. Deixa eu pegar a mínima do Bitcoin, ela não batia desde novembro de 2020. Né? Então, se você investiu posterior a novembro de 2020, você provavelmente, se você tem Bitcoins até hoje, você provavelmente está perdendo dinheiro neste mercado. A menos que você fez algum trade, alguma coisa assim nesse sentido, mas de uma forma geral a maioria das pessoas estão perdendo. Ethereum, né, também derretendo hoje 11%. Essa queda recente do Ethereum, deixa eu até pegar aqui quanto é que deu. Caindo 28%, chegou a cair 31% agora, então deu uma recuada para 28%. Então o Ethereum também evaporando em valor de mercado. Então, isso é o que está acontecendo agora, exatamente nesse mercado. Agora eu vou dizer um pouco a minha opinião para vocês, e eu sei que vai ter muita gente que vai discordar, vai ter gente que vai concordar, vai ter gente que vai entender e não vai concordar, vai ter gente que vai entender e vai concordar. Enfim, são opiniões, eu queria que vocês interagissem comigo e dessem a opinião de vocês, quem sabe eu mudo de ideia, ou quem sabe vocês mudam de ideia. Bom, minha opinião sobre Bitcoin e criptomoedas de uma forma geral é pública, tá? Então se você me segue ali no Instagram, @MatheusInvest, você sabe que desde abril eu mudei de opinião a respeito das criptos. O que estava acontecendo e quais são os padrões que a gente viu lá atrás, né? Então, quando o mercado
de cripto ele dá essas esticadas muito grandes, né? Ah, como qualquer ativo, isso chama a atenção de muita gente, né? Então, por exemplo, a mesma coisa acontece com ações, né? Então, quando uma ação específica tem uma esticada aí de... Oh, caramba! Tem uma esticada de... Desculpa, tá cheio de publicidade na tela. Então, quando uma ação específica dá uma esticada muito grande, isso naturalmente chama a atenção de muita gente, o que leva muita gente a investir, e maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes, as pessoas acabam comprando num topo, né? Então, foi o que eu falei lá atrás, eu falei, cara, me desculpa, mas eu acho que a gente está num topo de mercado de criptomoedas. Por quê? Porque um topo talvez temporário, né? Talvez não permanente. Eu acho que eventualmente o Bitcoin uma hora ou outra vai acabar superando a máxima histórica lá, na casa de 60 e poucos mil dólares. Mas eu acho que naquela época já a gente tinha batido um topo permanente, melhor, um topo temporário, por conta da euforia do pessoal, né? Então a gente teve uma combinação de diversos fatores. O primeiro entre eles, né, era uma mania, né? Então tava todo mundo só falando de criptomoeda, então você via falando sobre isso no Jornal Nacional, você via toda hora na internet algum influenciador novo que nunca tinha falado de criptomoeda falando pela primeira vez. Então isso, querendo ou não, traz muita gente a investir nesse mercado e muita gente sem conhecimento nenhum, né? O que é a maioria das pessoas que investem em cripto. Então você pode falar, ah não, Matheus, mas eu conheço, eu estudei o código-fonte, eu estudei através de diversos vídeos. Cara, se você fez isso, saiba que você é exceção. Porque a maioria das pessoas, e eu digo isso com propriedade, porque eu trabalho com investimento e muitas pessoas vieram perguntar para mim, a maioria das pessoas não sabe exatamente o que se trata Bitcoin, criptomoedas, Ethereum, Ripple, enfim, outras criptomoedas que tem por aí. Então, dá para notar, né, que houve um segmento de manada, digamos assim. Então, da mesma forma como acontece nas ações, aconteceu com criptomoeda. E eu trago uma história muito emblemática, tá? Quem estudou a história dos investimentos vai saber muito bem do que eu estou falando, que é a mania das .com, né, a bolha das .com lá no final da década de 90, né, então início dos anos 2000, deixa eu pegar ali, que também foi conhecida como bolha da Nasdaq. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Vamos voltar lá atrás, anos 2000. E por que eu acho que isso foi muito parecido com a bolha da Nasdaq? Bom, se a gente pegar, né, no início, lá entre 95 a 2000, tá? Então a bolha começou mais ou menos aqui em 95, durou até os anos 2000. O que foi essa bolha, né? A internet estava surgindo, né, diversas empresas novas surgindo em bolsa, especificamente, captando recurso para investir nesse universo novo que é a internet, que é um negócio consolidado hoje, mas lá atrás era tudo muito incerto, tá? Da mesma forma como as criptomoedas são hoje. Né? Então a gente viu lá atrás diversas empresas que surgiram, diversas empresas que captaram recursos astronômicos que não deram em nada. E não deram em nada por um motivo muito simples, porque as pessoas não estavam prontas para consumir a internet naquela época. Tá? E não é porque as pessoas... não é como se não fosse algo factível. Era algo factível, só que era algo algo precificado de uma maneira muito errada. Tá? Então a gente viu durante essa época, então eu peguei ali de final de 94 até 2000, uma alta de mais de 1.100% até o topo do ciclo. E isso, né, gerou. Então, quanto mais as ações subiam, né, mais essas empresas .com surgiam, mais as pessoas investiam, que levava uma mania, né? Então, como se fosse um efeito em cascata, mais gente investindo, pagando cada vez um preço mais alto, porque havia uma promessa de que essas empresas se tornariam muito lucrativas no futuro. E talvez das mais de 200, 300 empresas que surgiram em bolsa naquela época, talvez tenham sobrado umas 4 ou 5 que realmente se tornaram muito lucrativas, entre elas a Amazon. Então, se a gente for pegar Então, só deixa eu terminar aqui. Então, se a gente pegar do topo do ciclo até o fundo, né, houve uma queda aí de quase 84%, 83%. Estamos falando de empresas de tecnologia, que hoje a maioria delas são muito consolidadas. Então, se a gente olhar para a Tesla, para a Google, para a Facebook, para a Amazon, para essas empresas, todo mundo sabe que são empresas muito sólidas, né? Mas naquela época era tudo muito incerto. Então, o que me lembra esse momento das criptomoedas é exatamente esse momento lá atrás nas ações de tecnologia. Não é que não eram
empresas que não tinham futuro, a questão é que elas estavam mal precificadas de acordo por conta dessa especulação muito forte de que se tornariam empresas muito lucrativas lá na frente, né? E se tem uma coisa que é verdade no mundo dos investimentos, é que não importa quão bom seja o ativo, se você pagar um preço alto demais por isso, simplesmente será um mau investimento. Então anotem aí, não é porque Bitcoin é um ativo bom, né, porque é um ouro digital na internet, que você tem que aceitar pagar qualquer preço, tá? Então isso é uma regra essencial para a sua vida, e eu aprendi com o senhor Howard Marks, né? Se você conhece esse cara, você deve saber muito bem do que eu estou falando. Bom, agora chegamos no momento atual. Ó, acabou de bater ali, ó, abaixo dos 17 mil dólares, tá? Então, deixa eu pegar aqui o gráfico de minuto a minuto para vocês entenderem. Então, passamos aí da barreira dos 17 mil dólares, barreira mental, psicológica dos 17 mil dólares. O que nos traz a uma realidade nova de mercado, e você tem que se questionar o seguinte: bom, se você já investe em cripto e está vendo seu patrimônio evaporar na sua frente, você tem que se perguntar por que você investiu em cripto, né? E a verdade é que a maioria das pessoas entraram porque algum influenciador digital falou, porque algum amigo investiu, porque, enfim, não estava muito bem embasado e achava que simplesmente tinha futuro, né? Então, se você investiu lá atrás por isso, talvez você devesse repensar a sua posição e falar: bom, será que eu continuo acreditando que isso tem futuro, que isso vai realmente deslanchar daqui para frente? Se você achar que sim, você continua investindo. Se você achar que não, você talvez devesse cogitar vender, né? Se você entrou nesse negócio puramente porque o preço subiu e estava todo mundo falando. Então, a minha tese com Bitcoin é basicamente o seguinte: eu continuo acreditando na cripto, continuo acreditando que vai ser um mercado que daqui a 5, 10 anos a gente vai falar cada vez mais. E aí eu volto a falar assim, falando com fundamento, né? Então, talvez ela ficou mal precificada muito antes do seu tempo do que deveria. Então eu acho que as criptos, de uma forma geral, aconteceram esse movimento. Podemos... A questão é o seguinte: se você gostava disso lá quando estava na casa de 60 mil, agora você deve adorar quando está na casa dos 16 mil dólares, tá? Então, o que eu queria resumir para vocês é o seguinte: o mercado está nervoso, o mercado está pessimista, o mercado está passando por muita incerteza, o mercado é isso. E se você acreditava lá atrás, você tem que acreditar cada vez mais. Agora, porque agora o preço está barato, beleza? Alguns desenrolares vão sempre acontecer, várias incertezas, especialmente nesse mercado que não tem regulação, vão sempre existir. Mas saibam que o ativo máximo, né, o Bitcoin, ele continua com seus fundamentos inalterados até o momento. Demais, o que eu posso dizer com vocês? Eu vou dizer o seguinte: se você colocou todas as suas suas reservas financeiras em cima disso, talvez você devesse repensar a sua alocação de capital, né? Não é porque algo é inovador, disruptivo e tudo mais que você deveria colocar todo o seu capital em cima disso. Enfim, pessoal, eu acho que eu fui até um pouco repetitivo na minha fala. Eu acho que quanto mais a gente estuda sobre cripto, quanto mais a gente estuda sobre ativos, sobre investimentos, sobre ações, mais a gente tenta evitar aqueles que são os mais falados, né? Por quê? Porque aqueles mais falados, geralmente, eles são os mais mal precificados, tá? Então, se você eventualmente descobre um ativo que ele é pouco falado, pouco conhecido e tal, mas que tem um valor intrínseco muito bom, quem sabe existe uma oportunidade melhor aí do que Bitcoin, do que Ethereum, enfim, né? Aí depende um pouco de você com seus estudos, o que você vai achar disso tudo. Enfim, pessoal, a ideia desse vídeo era ser um vídeo mais curto, né? Então, lembrando, a ideia aqui foi levantar um assunto que a gente não falava há bastante tempo aqui no canal. Se você tem alguma informação que eu não tenho sobre esse mercado, seria bom você colocar aqui nos comentários, né? Então, é bom que a gente interaja. Quase chegou aqui na marca dos 16.800, então o mercado realmente está em pânico hoje. Então é legal essa interação com vocês. Queria lembrar vocês que eu trabalho com mentoria e consultoria de investimento, tá? Principalmente focado na área de ações e renda fixa e fundos imobiliários. Então a gente acaba tratando muito pouco sobre criptomoedas de uma forma geral. No mais, vou seguir acompanhando esse mercado. Eu acho que é um mercado extremamente interessante.
né? De novo, me mantenho de fora por hora desse mercado, não quero me expor demais ao risco. A gente já tem uma alocação em renda variável muito grande, eu acho que não tem necessidade de se expor ainda mais num ativo que é muito mais arriscado. No mais, é isso. Agradeço a quem ficou até o final. Espero que todos se mantenham tranquilos e sãos nesse momento que o mercado está derretendo. Fico à disposição para todo mundo e aguardo vocês aí a interagirem no chat comigo. Muito obrigado e desejo a vocês ótimos investimentos.